Olá! Pois bem, cá estamos hoje para finalizar a leitura conjunta dos contos do Tolstói. Na verdade, não finalizar a leitura conjunta em si, mas sim os vídeos que estão saindo aqui no canal, porque a gente ainda tem a live que acontece no dia 7 de novembro. Originalmente estava marcada para este fim de semana, mas vocês pediram uma folguinha aí no cronograma, que foi muito bem-vinda, aliás. E aí a live ficou então para o dia 7 de novembro, vai acontecer às 5 horas e no mesmo esquema da primeira live. Então, no dia 7 de novembro, por volta das 4h55, vocês podem vir aqui neste vídeo, na descrição deste vídeo, que o link vai estar prontinho aqui na descrição, para vocês clicarem e irem para a sala do Google Meet. Ou então, quem estiver no grupo do Telegram, é só esperar a notificação também por volta das 4h55, eu devo soltar o link lá, para a gente conversa na verdade, a partir das 5 horas no Google Meet, dia 7 de novembro, às 5 horas, ok? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E no vídeo de hoje a gente finaliza os comentários sobre os contos contidos no terceiro volume dos Contos Completos do Tolstói. Já tem o vídeo para a primeira parte deste livro, deixarei todos os links aqui no box de informações, mas agora vamos comentar todos os contos a partir do rei assírio Assadon. Então, na meta anterior, a gente foi até depois do baile, e nas últimas semanas a gente foi de o rei assírio Assadon até o último conto chamado Sem Querer. E creio que hoje o vídeo será mais rapidinho, porque eu já falei de muita coisa da vida do Tolstói, que ele usou como inspiração para os contos dele. Então, algumas coisas eu nem vou comentar aqui, porque acho que pode ficar muito repetitivo para quem já viu todos os outros vídeos. Então, se você assistiu apenas a esse, sugiro que você veja os outros, porque vai enriquecer a sua leitura. Em todos eles eu falo de aspectos autobiográficos do Tolstói, mas ainda vou pontuar algumas, mais poucas coisas aqui, só quando eu achar necessário. Com isso, acho que os comentários, oremos, serão mais breves hoje. Mas então, começando com o rei assírio Assardon, ou Assadon, talvez seja Assadon, acho que fica mais bonito, que tá na página 309 desta edição aqui, da Kozak Naif. E resumindo, bem resumido, conto rapidinho. Aqui a gente tem esse rei assírio chamado Assadon, e ele derrota o reino de um outro rei chamado Laili. Devasta o reino do outro, tem uma baita matança, captura muitos do seu exército, captura o próprio rei, leva para suas terras e quer puni-lo. Entretanto, aparece um velhinho com olhos bastante bondosos e faz ele pensar sobre aquela situação. Ele inicia o discurso dele falando que ele, o Assadon e o Laili são, na verdade, a mesma pessoa. No início ele fica, meu Deus do céu, o que esse velho tá falando? Mas depois o senhor consegue provar o ponto dele por meio de uma experiência na qual ele faz o Assadon experimentar tudo do ponto de vista do Laili. Então, toda aquela mesma situação, você tá lá e seu reino foi invadido, você foi capturado. E aí, quando o Assadon se encontra na pele do Laili e vê o que está acontecendo com ele, ele fala, meu Deus, não posso fazer isso com esse homem, e aí leva a alterar toda a sua conduta. Ele acaba libertando todo mundo que ele havia capturado, cancela as execuções que ele havia ordenado, e eu queria ler um trecho que está na página 315, bem no finzinho do conto, que eu acho que sintetiza bem a mensagem do conto. O trecho é: as pessoas só faziam o mal a si mesmas quando queriam fazer o mal a outras criaturas. Então, acho que é muito disso, você se colocar no lugar da outra pessoa e ver que ao fazer o mal a outra pessoa, achando que você está fazendo mal somente a ela, muitas vezes você está fazendo o mal a si mesmo e às vezes até mais mal a si do que aquela outra pessoa. Em seguida, a gente tem um conto enorme chamado O Cupom Falsificado. Gosto bastante desse conto, entretanto, eu acho que poderia ser mais curto. Eu acho que o Tolstói se empolgou aqui. Eu lembro que quando eu li o conto, eu achei muito legal isso, dele ir mostrando diversas situações, porque, resumindo o conto bem resumido novamente, aqui a gente tem, inicialmente, a situação com dois jovens. Um deles está devendo dinheiro para um colega, e aí tá meio apertado, o pai dele não quer dar dinheiro, nem a mãe dele, aí ele recorre a um colega dele, que ele sabe que é mais malandro, vai lá e ele propõe que eles falsifiquem um cupom. Na Rússia, por muito tempo, as pessoas receberam cupons que funcionavam, não sei se dá pra fazer muito esse paralelo, mas como uma espécie de cheque. E aí era muito comum que houvesse isso de falsificar. Tanto que aqui no Brasil, eu lembro que uma época, faz bastante tempo, que eu acho que cheque virou um instrumento meio arcaico nos dias de hoje, mas eu lembro que em muitos lugares era difícil que se aceitasse cheque porque as pessoas tinham medo de falsificação. E é o mesmo que acontecia com os cupons. Então, eles
vão lá, falsificam o cupom, vão em uma lojinha, uma loja de material fotográfico, para poder trocar aquele cupom por dinheiro. Inicialmente a mulher nem quer aceitar o cupom, né, mas eles vão lá, conseguem. Só que eu acho que eles jamais imaginaram a repercussão que aquele ato, apesar de terrível, aparentemente banal, iria ter, né? Que acabou virando uma cadeia de desgraças. Aqui eu fiquei especialmente sentida quando o Mujik, que vendeu lenha para o marido da mulher que aceitou o cupom falsificado, e aí ele vai atrás de processar esse homem. E aí, como o homem age, sabe, subornando o seu empregado e negando e vendo como aquele homem vai ficar numa situação terrível e segue mesmo assim. Nesse conto ele coloca muitas críticas à sociedade, aliás, não só à sociedade russa, mas ao ser humano mesmo e também à igreja. Tolstói, nessa fase final da vida dele, pelo amor de Deus, vocês devem ter percebido que ele dirige diversas críticas aqui, não só nesse conto, à igreja, né? Não é à toa que o bichinho foi excomungado, né? E eu queria ressaltar um trecho aqui da página 363, está no início da parte 21 desse conto, no segundo parágrafo da parte 21, que ele está falando de uma mulher e diz o seguinte: estava convencida de que sua vocação não era dar à luz e criar filhos. Até já encarava com aversão e desprezo essa vocação, mas sim destruir a ordem vigente, que acorrentava as melhores forças do povo. Mas o que eu queria ressaltar aqui é essa questão da mulher perceber que a vocação dela não era dar à luz e criar filhos, porque eu imagino o escândalo que algo do tipo deveria causar quando lido à época, porque não era como uma mulher reconhecer que não queria a maternidade. Muitas vezes não era uma opção para a mulher. E o Tolstói, aliás, já coloca esse aspecto em Ana Karenina. Aliás, a cena em que isso acontece em Ana Karenina, meu Deus do céu, acho fantástica. E na segunda parte do conto, da parte 6, o que a gente descobre? Que o Makin, que é um dos que deu origem a toda essa cadeia de desgraça, o ginasiano, tinha terminado o ginásio e se formado em Direito na universidade. Ora, enfim, a hipocrisia, né? Já vi isso acontecer, aliás. Enfim, gosto muito do conto, acho que reflete um aspecto, infelizmente, muito presente aqui no nosso país, que é essa coisa de a gente sempre querer se dar bem a todo custo, então tá se aproveitando de alguém, não se pergunta como que aquilo vai afetar aquela pessoa, como que aquilo pode virar uma cadeia de desgraças, não na proporção que virou aqui, mas muitas vezes algo semelhante, tudo isso em nome do famigerado jeitinho brasileiro. Mas não é só a gente que pensa desse jeito, né? Infelizmente. Gosto muito da proposta do Tolstói nesse conto, eu só acho que ele deu uma empolgada, acho que ele podia ter restringido o círculo de personagens que ele apresenta aqui. Depois vem o conto chamado Alyosha Gorchok. Meu Deus do céu, como esse conto é triste. Porque, resumindo, aqui a gente tem o Alyosha, que é um menino, inicialmente um menino, muito bonzinho, que vive mais para os outros que para si mesmo. Depois ele vai trabalhar no local onde o irmão dele trabalha e ele é muito explorado ali, veem que ele trabalha bem, então sempre dão tudo para ele. É aquela coisa, né? Quando você quer que alguma coisa seja feita muito rapidamente, dá para a pessoa mais ocupada, que ela se vira nos 30, e é justamente essa pessoa que é o Alyosha. E o pai dele pega todo o dinheiro dele, então, nossa, tem uma situação aqui que ele tá com as botas numa situação muito ruim. Até o patrão percebe isso e aí fala, não, meu filho, vamos trocar isso aqui, só que o dinheiro é descontado do salário dele. E ele pensa, ai meu Deus, meu pai vai ficar muito chateado que o dinheiro das minhas botas foi descontado do salário. Ai, muito triste, né? E aí ele se apaixona e eu acho tão sensível o fato de o Tolstói ter escrito isso aqui na página 410, começou a sentir pena de Alyosha e ele, pela primeira vez, sentiu que ele mesmo, não seus serviços, era necessário a outra pessoa. E ele quer se casar com essa moça, com a Austinha, se apaixona. Ai, é tão bonitinho ele descrevendo a relação entre eles dois. Mas aí o pai fica sabendo, o patrão também, e para eles não seria nada vantajoso que o Alyosha se casasse, né? Então o pai vai lá e, pensando unicamente no bem-estar dele, do pai, e não do filho, pede para ele deixar isso para lá. Alyosha, como sempre, abaixa a cabeça. E o final desse conto, meu Deus do céu. Ai, quando ele fala para ela, obrigado, Austinha, por ter pena de mim. Olhe, no final foi melhor mesmo não deixarem a gente casar, senão no que ia dar? Agora está muito melhor. Ah, meu
Deus, ai, eu fiquei muito triste. Em seguida vem o Kornei Vassiliev, que é um homem que tá mais ou menos na meia-idade, trabalha com venda de mercadorias, então fica bastante tempo fora de casa, porque ele tem que levar essas mercadorias para vender, etc. E aí, quando ele tá retornando de uma viagem, ele retorna contratando o serviço de um homem que ele já conhecia, mas que não gostava muito dele, e aí aproveita a oportunidade para colocar algumas coisas ali na cabeça dele, contar uns boatos que estão rolando lá na aldeia deles, e para dizer que o pessoal está comentando que a esposa dele está o traindo com um homem que ela contratou para ser empregado ali na casa. E aí ele fica já com uma pulga atrás da orelha, mas assim, de início tá bem ok com isso, acha que é picuinha, intriga aí da população, mas aí ele chega em casa, encontra eles dois juntos, conversando, aí vai olhando umas coisas meio esquisitas, depois confronta a mulher e aí praticamente mata a mulher. Tem a confirmação, aliás, de que ela e o homem realmente estavam juntos, que ela estava traindo esse homem. E aí, num acesso de fúria, ele quase mata a mulher e vem também a ferir a filha, que fica com um probleminha no braço por toda a vida. Depois de todo aquele auê, ele pega as coisas dele e vai embora. Aí tem um corte temporal no conto. E a gente fica sabendo que ele se desandou completamente na vida, que passou a beber muito, ficou mais pobre, não tem mais posse alguma. E aí depois ele retorna àquela região e encontra todo mundo. Encontra a sua filha, que agora já está crescida e que segue com problema no braço. E eu acho muito bonito quando ele pergunta se ela perdoaria o pai dela pelo que ele fez com o braço dela. E ela responde que sim, afinal não é qualquer um, é o meu pai. Achei aquilo muito bonito. E ele também encontra a sua ex-mulher, que ele culpa por toda a desgraça que aconteceu na sua vida. Para ele, o fato de ele ter descido ladeira abaixo é única e exclusivamente culpa dessa mulher, e ele se alimenta dessa raiva. Mas eu acho bonito aqui que no fim ele vê que nada daquilo realmente valeu a pena, que ele desejava que eles pudessem ter se entendido no fim da vida. Ela também depois queria que ele soubesse que ela o perdoava, mas isso acaba não acontecendo, não é? E eu acho esse conto muito cinematográfico, principalmente aquela cena da agressão dele, que é horrorosa, né? Mas enfim, eu acho que a gente consegue ver muito bem a construção da cena. Eu lembro que eu li uma vez, nossa, faz muito tempo, não lembro onde, que ler Tolstói era como assistir a um filme. E eu concordo, porque muitas vezes você consegue ver as cenas, sabe? Eu acho que ele constrói muito bem. Ai, bom, eu sou suspeita, né? Fico babando o ovo de Tolstói aqui o dia inteiro, se deixarem. E queria encerrar os comentários em relação a esse conto com um trecho do final do conto que diz o seguinte: já não era possível perdoar nem pedir perdão. Eu achei isso aqui tão significativo, lindo. E aí em seguida vem o conto chamado Morangos, e eu já queria destacar a ambientação que o Tolstói faz aqui no início, né? Chegaram os dias quentes e sem vento que ocorrem em junho, e aí vai descrevendo a paisagem. Nossa, eu acho lindo. E aqui ele já começa a implementar um artifício que ele usa bastante ao longo da coletânea. Aqui foi o primeiro que realmente me chamou a atenção, que é colocar... Tem uma situação que é o centro, aqui no caso os morangos, e aí de um lado você tem a suposta consequência daqueles morangos, né, que o menininho comeu os morangos e aí passou mal, e do outro lado como os morangos chegaram até aquele menino. Tive a colheita dos morangos, etc. Só que eu confesso que esse conto aqui eu não entendi muito não. Eu até achei uma anotação aqui da primeira vez que eu li o conto, que é cheio de interrogação no fim, porque eu realmente não entendi muito bem o que o Tolstói quis passar aqui. Se vocês quiserem complementar aqui nos comentários, fiquem mais que à vontade. E aí, em seguida, vem um dos meus contos favoritos da coletânea, assim, disparado. Eu acho que só perde, neste volume aqui, eu acho que só perde pro Diabo, que é o Memórias Póstumas do Starets Fyodor Kuzmich. Eu lembro que o Daniel, que está participando aqui da leitura conjunta, disse que após a leitura desse conto ficou com vontade de comprar uma passagem para a Sibéria e de ler uma biografia do Alexandre I, e eu entendo completamente, porque essa história é muito interessante, né? E é uma lenda que existe mesmo. Isso aqui não saiu da cabeça do Tolstói, essa lenda realmente existe, de que o Alexandre I teria
falsificado, forjado, na verdade, a sua morte para viver uma vida anônima sob esse nome de Fyodor Kuzmich. E essa lenda é muito levada a sério. Tem até, eu não vou lembrar o nome da profissão, mas são pessoas que são especialistas em analisar caligrafias e aí pegaram a caligrafia do Alexandre I, a correspondência dele, e compararam com os escritos do Fyodor Kuzmich, e aí a pessoa, esse especialista, afirma que é a mesma letra, e tem vários outros que o Tolstói até coloca aqui, que são os outros vários pontos que dão suporte a essa teoria. Eu acho interessantíssima, só que o Tolstói é apenas parte dessa lenda, essa parte das memórias do Starets aí já é coisa da cabeça dele, mas nossa, amo esse conto. Então aqui ele mostra, ele pega, se baseia nessa lenda e mostra o que teria levado o Alexandre I a tomar essa decisão, que é aquela coisa que também incomodava muito o Tolstói. Eu acho que talvez ele tivesse se interessado tanto por essa história, por essa lenda, pelo fato de ter muito relação com a própria vida dele, de ele viver inebriado ali naquela nobreza e com as coisas que a nobreza e o dinheiro ofereciam para ele, mas em certo ponto da vida ele olha e vê que aquilo perdeu o brilho, que aquilo não tem mais graça, que aquilo não é algo que realmente satisfaz ele, e a partir disso ele tenta tomar outro rumo, e é exatamente o que a gente vê aqui na história do Alexandre I sob a visão do Tolstói, né? Nossa, acho interessantíssimo isso aqui. Ver como ele escancara a hipocrisia da sociedade. Eu queria destacar especificamente aqui na página 478 e na 479, que é do relato imediatamente antes do dia 16 de dezembro, que ele diz: em lugar do sentimento natural a uma criança de dependência dos adultos e dos mais velhos, em lugar da gratidão por todo o bem que se desfruta, incutiam em nós a convicção de que somos seres especiais. Na verdade, exigiam de nós uma relação cortês com as pessoas. Porém, com minha sensibilidade infantil, eu entendia que se tratava apenas de uma fachada e que fazíamos aquilo não para elas, não para as pessoas com quem devíamos ser corteses, mas para nós mesmos, para que nossa grandeza ganhasse ainda mais relevo. O Tolstói valorizava muito essa sensibilidade infantil, tanto que na edição da Companhia das Letras tem um texto maravilhoso dele, que, eu não vou lembrar o título exato, mas é algo como: quem deveria aprender a escrever com quem? As crianças conosco ou nós com as crianças? Recomendo muitíssimo a leitura para quem não tem a edição da Companhia das Letras e porventura tiver a Antologia do Pensamento Crítico Russo, que aliás em breve vai ter resenha aqui no canal, estou finalizando o roteiro, finalmente, lá também tem esse texto e é maravilhoso. E na página seguinte ele diz: incutiram em nós, sobretudo vovó, ela própria, que acreditava nisso menos do que qualquer outra pessoa, que todas as pessoas são iguais e que devíamos nos lembrar sempre disso. Mas eu sabia que aqueles que assim falavam não acreditavam nisso. A minha única crítica a esse conto é que eu realmente queria que fosse mais longo. Ai, é demais isso aqui. Aí depois vem pra cair bem o nível, na minha opinião, vem o conto chamado Padre Vassili, que é dos que eu menos gosto, nem tenho muito o que comentar aqui, pra falar a verdade. Se vocês quiserem comentar algo aqui, fiquem à vontade, mas eu particularmente não tenho nenhum comentário a fazer sobre esse conto, não. E aí em seguida vem, ele se redime, mais uma vez com o Para Quê. Gosto muito desse conto, é outro que eu acho muito cinematográfico. E resumindo o conto, no início a gente vê um jovem chegando, um jovem polonês chegando a uma propriedade, e ele chega àquela propriedade com a intenção de pedir a mão de uma das filhas do dono em casamento. Só que ao conhecer a outra filha, ele acaba se apaixonando por essa outra filha. E aí, ok, vai embora e acaba nem fazendo o pedido, fica meio confuso ali, e é legal ver a diferente perspectiva das meninas, né? Porque uma delas, que originalmente era o alvo do pedido de casamento, fica: ai meu Deus, por que ele não pediu em casamento? Eu sei que ele ia me pedir, não sei o quê. E a outra entende perfeitamente por que ele não pediu, né? Porque ele acabou se apaixonando por ela, que é a Albina. E aí passa um tempo, ele vai pro exército, escreve pra Albina dizendo que tá indo pro exército, etc. Só que tudo isso em meio à era das partilhas da Polônia. A Polônia teve 3, se eu não me engano, tentativas de partilhas por parte da Áustria, da Prússia e da Rússia. E ele vai pro exército nesse meio tempo e acaba sendo mantido como preso. Ele tem que ficar ali, ele não pode sair dali onde ele tá, mas continua trocando correspondências com a Albina, até que chega um momento que a Albina decide
decide que vai pegar suas coisas e vai morar com ele, vai concretizar o amor dela, vai se casar, apesar de ele ser contra aquilo, porque ele sabia que a situação ali onde ele vivia era muito difícil, que ela certamente não iria levar a vida que ela levava, como uma pessoa muito privilegiada na propriedade do pai dela, etc. Mas o amor fala mais alto, ela vai, eles se casam, e no início vai tudo bem, aquela felicidade de estarem juntos, só que aos poucos ela vai vendo a realidade, que realmente ali é uma coisa muito distinta do que ela vivia, começa a ficar infeliz, mas no geral há mais felicidade do que infelicidade, como o próprio Tolstói escreve aqui. Eles têm 2 filhos e aí vem a fatídica desgraça da vida deles, que é os filhinhos morrem. E aí a partir daquilo ela não consegue mais ser feliz naquele lugar de jeito algum, quer muito sair dali e acaba bolando um plano, ela com a ajuda de um outro colega deles que estava ali, para sair daquele lugar, para conseguir escapar, porque ela conseguiria ir, o marido que teria que ficar, só que o plano dela é forjar a morte do marido dela para que quando ela estiver indo embora, o marido venha junto com ela. E realmente parece que tá dando tudo certo, o plano, de novo, muito cinematográfico, dá aquele clima de tensão, né? A gente fica, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? E aí tem o cocheiro, que no início a gente já fica desconfiado e aí vai desconfiando dele cada vez mais, e no fim das contas, ele era um homem muito correto, não importa o que acontecesse, ele fazia sempre o que lhe era ordenado, e aí ele começa a suspeitar de que o homem está ali, de que eles estão levando mais alguém. Pelo menos o cocheiro depois fica se sentindo mal, né? Fica se perguntando se ele tinha agido realmente bem ao denunciar aquilo, aí acaba caindo bêbado, e no fim das contas o Miguski, que é o homem, foi julgado e condenado a passar por um corredor de soldados com 1000 varas e enviado para o exílio perpétuo na Sibéria. E aí a gente tem a ironia aqui, né, do Nikolai, que se orgulhava que, para o bem do povo russo, ter mantido a Polônia sob o poder da Rússia. E pessoas de medalhas e de uniformes engalanados o exaltaram por isso, a tal ponto que ele mesmo acreditou sinceramente que era um grande homem e que sua vida era um grande bem para a humanidade. Ai, Deus. Em seguida tem o divino e o humano, e o conto começa com um general assinando alguns documentos, analisando alguns documentos que foram enviados para que ele assinasse, e entre esses documentos está a sentença de morte de um homem chamado Anatoly Svetlogub, que era acusado de ter tomado parte em uma conspiração contra o governo. E aí, inicialmente, ele fica meio assim em relação a essa sentença, porque ele pensa, putz, o que tem aqui não é suficiente para provar que esse homem realmente estava envolvido nessa conspiração, etc. Ele até pensa em se dar ao trabalho de realmente analisar aquilo, ver se não tem como rever aquela sentença, mas fala, ai, quer saber, meu trabalho é esse aqui, esse homem aí que se exploda, não nessas palavras, obviamente, eu vou assinar isso aqui e fica por isso mesmo. E depois a cena muda pra gente ver o ponto de vista do Svetlogub, então como é que ele foi parar naquela conspiração, como é que chegou a esse ponto de ele ser pego e ser preso. E aí, na prisão, ele conhece o evangelho, e quando ele tá saindo da prisão, quando ele tá entrando no carro que vai levá-lo para sua execução, tem um homem que tá dentro da prisão e vê que ele tá com uma expressão serena e com o evangelho na mão. Ele fala, aquele cara entendeu as coisas. E esse senhor, posteriormente, vai parar no mesmo lugar no qual está um colega do Svetlogub. E aí ele quer saber um pouco mais de qual que era a fé deles, que ele queria achar alguém que acreditasse no mesmo que ele. E aí ele ouve no que o Mezhenietsky, que era esse colega do Svetlogub, acreditava, e ele fica, não era essa a fé desse homem. Mas aí acaba que o Mezhenietsky também entra em contato com o evangelho depois, e acaba até que esses homens são enterrados um ao lado do outro, né? Em seguida vem O Que Vi Num Sonho. Eu acho muito bonito esse conto também, triste, mas muito bonito. E no centro há um pai que condena a sua filha pelas suas escolhas. Essa filha era uma moça muito bonita, pertencente à nobreza, que tinha vários pretendentes, mas parecia não se interessar por ninguém ali. E aí, em certo momento, ela sai de casa, vai para a casa da tia dela, lá conhece um homem, acaba engravidando esse homem, que é um tremendo de um boy lixo, no fim das contas, né?
enfim, engravida, o pai dela fica sabendo disso e quer renegar a filha. Ele quer apenas enviar dinheiro para ela para que ela possa sobreviver, mas não quer ter mais nenhum vínculo com ela. Só que ela tá na cidade na qual o irmão dele mora, e aí ele vai lá até para tentar acertar com o irmão dele, olha, todo mês você deposita essa quantia aqui para ela, você dá esse dinheiro aqui para ela. Só que por intermédio da cunhada, ele acaba sabendo como é que aquela mulher, a filha dele no caso, tá vivendo numa situação de penúria, etc. E eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas parece que eu conseguia até ver que era a figura de um homem atormentado, de ao mesmo tempo com pena daquela situação toda, não queria ferir sua honra, sabe? Se sentia ferido pelo fato de ter dado tanto àquela filha e no fim das contas ela tem um destino que ele não desejava para ela, não foi para aquilo que ele tinha criado essa filha. Mas enfim, ele vai lá, acaba pegando o endereço e aí vai se encontrar com a filha. E a cena é muitíssimo emocionante. Ai, agora eu passei o olho aqui na página 587. E não só nesse conto, mas em muitos outros dá pra gente ver como era o machismo, como a situação era muito ruim para as mulheres na época. Aqui, que na página 587 ele relata como a filha era bonita e tinha muitos pretendentes, só que aí ele fala: no entanto, aquele sucesso não podia durar muito tempo. Era bonita, mas já não estava na primeira mocidade. E o pai queria casá-la quanto antes, mesmo que não fosse um casamento tão bom quanto seria se tivesse casado mais cedo, contanto que fosse algo decente. Ou seja, quanto mais velho, menor a possibilidade da escolha da mulher, pior o casamento, né? E nesse conto aqui ele contrapõe duas visões, porque a gente tem na primeira parte a visão do pai e depois a visão da filha. O foco narrativo passa para a filha e a gente vê como ela se sentia muito infeliz em meio àquele luxo todo. Aquele descontentamento que o Tolstói teve também. E aí ela acabou se descontentando também com o parceiro dela depois, né? Que foi um escroto. E no fim das contas eles se resolvem ali, ela e o pai. Só que uma coisa que eu acho muito legal aqui é porque não termina tudo, 100% felicidade, o pai aceita tudo, sem mágoas, não. Na última linha do conto, a gente tem aqui que o pai evitava ver o bebê e não conseguia vencer dentro de si o sentimento de aversão, de repulsa por ele. E isso era uma fonte de sofrimento para a filha. E isso é muito factível, né? Eu achei isso bem sensível da parte do Tolstói de ser relatado, porque não ficou aquela coisa meio, conto de fadas, tipo, aconteceu coisa ruim, mas no fim tudo deu certo. Não, bom, eles se reconciliaram, mas não é toda a mágoa que ficou para trás. E infelizmente acaba sendo direcionada para o bebê, que eu imagino que para o pai seja o símbolo de tudo aquilo que aconteceu. Em seguida vem O Gente Pobre, que é uma versão em prosa de um poema do francês Victor Hugo, e não é muito difícil entender por que o Tolstói gostava tanto desse conto, né? Desse e do próximo, aliás, do poema, na verdade, porque aqui a gente tem uma cristalização do fato de que o povo mais pobre, que mesmo na miséria e com tão pouco, ainda assim parecia ter mais consideração para com o próximo do que as pessoas que tinham recursos abundantes. Porque aqui a gente tem esse casal que tem muitos filhos, já não tem mais como pôr comida direito na boca de todo mundo, já passa necessidade, mas a vizinha deles morre e deixa as filhas, e aí a mulher fica, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar essas meninas para cuidar, porque coitadas, como é que vão ficar aqui? Só que aí pensa, meu Deus, meu marido vai me matar, né? Porque a gente já tem os nossos aqui que a gente não consegue dar conta, imagine trazer mais 2. E aí ela traz, e é muito bonito, porque ele chega e vê, vamos fazer o quê? A gente vai ter que pegar, né? E aí ela fica emocionada e ele pergunta, ué, o que tá acontecendo? Ele diz, o que deu em você? Não quer? O que deu em você, Jana? E aí ela fala que elas estão ali. Achei lindíssima essa história. Aí depois vem um outro conto, que na verdade é uma versão em prosa, também do poema do Victor Hugo, chamado A Força da Infância, que tem um homem sendo conduzido para ser morto, só que no meio de tudo isso, o filho dele aparece e aí as pessoas acabam desistindo de executar aquele homem, revelando então a força da infância, fazendo aquela galera cair em si. Em seguida tem o conto O Lobo, e aqui, bom, é bem curtinho, então acho que nem vale fazer um resumão, porque o conto mal tem uma página, mas aqui um aspecto que salta muito aos olhos é o vegetarianismo. A gente tem uma defesa do vegetarianismo que o Tolstói, aliás, adotou na última fase da sua vida, escreveu alguns textos sobre isso, defendia bastante essa prática. Em seguida, a Conversa com um Passante, que apesar de curto, é um conto bem sensível, eu acho bem bonito, que é um senhor que vê um mujik ali
e questiona esse Mujiki sobre algumas coisas, e no fim o Mujiki parece entender, e aí o narrador fica até emocionado e justifica sua emoção com também como não ficar alegre vivendo no meio de gente assim, como não esperar tudo, as melhores coisas de tal povo. Em seguida, há o Cretino, é um conto que eu acho bem bonito também. E o conto tem como narrador um nobre que está numa região e começa a ouvir umas canções e pensa que devem ser os recrutas que estão sendo levados para a guerra. E aí vai na direção daquela canção e começa a observar as coisas que estão acontecendo ali, vê os rapazes seguindo e as canções. E aí tem as mães, as irmãs daqueles que iam partir. Ele vai relatando essa cena. E aí na saída da aldeia tem as carroças para levar essa galera, esses homens que vão servir na guerra, até a sede do distrito. E aí, no meio de tudo isso, ele encontra um homem que ele já conhecia, mas já um pouco mais velho, tanto que ele demora a reconhecer esse homem. E aí esse homem fala que um dos recrutas que está indo é filho dele. E aí ele cai em si, ele diz. E só então, depois daquelas poucas palavras de Prokofiev, esse é o meu, não com raciocínio, mas com todo o meu ser, senti todo o horror do que se passava à minha frente, naquela manhã nebulosa, memorável para mim. Eu acho que aqui tem muito aquilo de você ter que ser realmente afetado, ter que viver aquilo de algum modo para que você realmente consiga se sensibilizar, porque antes disso, de ter uma relação próxima ali, alguém próximo dele que estava vendo seu filho sendo levado muito provavelmente para a morte, ele não conseguiu se sensibilizar, estava até admirando o espetáculo, e só depois que isso acontece que ele começa a se sentir mal, ele estava admirando tudo que estava acontecendo ali, mas era um negócio horroroso para a maior parte das pessoas que ali estavam. E aí, em seguida, a gente tem um conto chamado Yasnaya Poliana, que, aliás, pela data aqui, aliás, esse e o anterior, a gente vê que foram dos últimos escritos do Tolstói. O Tolstói morre em 1910, o conto anterior foi escrito em 1909, bem como o Yasnaya Poliana. E aqui a gente tem 3 dias na aldeia, e acho que é uma coisa bem autobiográfica, porque a gente tem aqui até a figura do Tolstói escritor, né? Ele fala como é que as coisas funcionavam ali, que sempre chegava gente pedindo ajuda, e é mais um conto daqueles que a gente consegue ver bem como as coisas funcionavam ali, como o povo era muito explorado. Em seguida vem o Kodinka, e aqui novamente há aquilo de ter uma situação e aí 2 lados distintos de uma mesma situação. A primeira situação é de uma nobre que quer ir a um evento junto ao povo, esse povo sai mais cedo, parece que para a mesma região ali também iam os nobres, mas os nobres iriam mais tarde, o pai dela fica meio sentido, que ela não quer ir junto com eles, mas ela quer ir ver o povo, ver como eles se comportam frente ao czar, e o nome dela é Rina. Mas a Rina é só um dos focos do conto, porque depois joga para o Emelian, que é um membro dessa classe mais desfavorecida. E aí, naquele evento, haverá distribuição de umas sacolas com presentes e também com um bilhete da loteria, que era o objetivo do Emelian. E nessa hora, a multidão se alvoroça, né? Vai todo mundo desesperado tentar pegar o seu. E no meio disso tudo, a Rina tá ali observando, só que ela acaba sendo pisoteada por todas aquelas pessoas. O Emelian vê a Rina, acha que ela tinha morrido, mas acaba socorrendo, e no fim das contas ela vive e fica muito grata ao Emelian, porque no fim das contas ele pode muito bem tê-la salvado. E eu acho legal aqui que ele mostra que ele podia, o Emelian, ter ganhado muita coisa com a gratidão da Rina, afinal de contas ela era uma nobre, queria levá-lo para o castelo, para conhecer o pai dela, etc. Só que ele se contenta com a gratidão da Rina. Ele fica mais feliz com aquele simples sentimento de fazer o bem a outra pessoa. E, por fim, temos o último conto da coletânea, que é o Sem Querer. E são 2 narrativas paralelas que, aliás, acontecem no mesmo prédio. A primeira é de um homem perdendo tudo no jogo, perde todo o seu dinheiro e, ainda por cima, tudo aquilo que ele havia pegado emprestado. E aí a esposa, no fim das contas, o ajuda a montar uma narrativa para ajudá-lo a sair dessa situação, para não ter que pagar aquele dinheiro que ele devia. E aí a segunda narrativa acontece no térreo do mesmo prédio e tem como foco uma criança que fica de dar doces para sua babá, só que no meio do caminho ele come todos os doces da babá. Aí depois a irmã dele vai atrás dele, o encontra no quarto, lá tá triste que comeu os doces, não sei o quê. A irmã dele o convence de que eles deveriam falar a verdade para a babá e para os pais e que no outro dia ele daria os doces dele para a babá também.
e aí tudo se resolve, a babá e os pais se divertem. E eu fico me pensando se o ponto aqui não é ver esse comportamento, essa diferença de comportamento entre adultos e crianças. Que aqui fica evidente que a criança teve um comportamento mais puro, principalmente a irmã que o convenceu a falar a verdade frente à situação, apesar das gravidades distintas, né? Mas, afinal de contas, é assim que começam essas corrupções, né? São pequenos atos que depois vão crescendo, 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 e aí pode culminar num adulto que faz coisas como o da primeira narrativa aqui. E eu acho que eu falei miseravelmente na missão de fazer os comentários mais curtos, porque eu tô vendo aqui que o vídeo ficou enorme. Mas enfim, encerramos então os comentários sobre os contos do Tolstói. Espero muito que vocês tenham gostado, que quem não leu Tolstói ainda, foi seu primeiro contato, tenha ficado mais animado para ler algumas outras coisas dele. Lembrando que em janeiro a gente tem a leitura conjunta de Ana Karenina aqui no canal, que é o meu livro favorito dele de longe, e Junto à Sonho e a Fúria, o meu livro favorito da vida. Acho que vai ser bem legal ler com vocês. Estou ansiosa e estou ansiosa para a live também. Queria fazer algumas perguntas aqui de vocês, mas nem vou fazer porque eu vou deixar para fazer tudo na live. Mas quem quiser fazer algum comentário por aqui, fique mais do que à vontade. Leio todos os comentários e espero que vocês tenham gostado da experiência. Se vocês tiverem sugestões também para as próximas leituras conjuntas, podem deixar aqui no box também, que eu vou adorar. Muitíssimo obrigada pela companhia e até a próxima, até a live para quem vai participar.